Olá, meus amigos, esperamos que vocês estejam bem, e essa é uma sequência com 4 vídeos, onde estamos trazendo uma questão muito importante, que é a força invisível das emoções. E neste terceiro vídeo, nós iremos abordar aqui o tema que é as emoções, registros e seu poder. Como que, com o seu esforço, você pode romper padrões que estão acontecendo, pode quebrar elos, pode desvincular cordões energéticos que te ligam a este registro, e o que o despertar, que envolve o autoconhecimento, autopercepção, pode lhe levar à autocura, por meio da sua firmeza, do seu propósito e da resiliência. Afinal, cair é humano, errar é humano e levantar também é humano. Então, frente à finitude da vida, o que se leva daqui? As experiências. Portanto, com cada experiência que você tem, com cada registro que é aberto, afinal, somos uma piscina ambulante. Somos formados por 75% de água. Então, as nossas emoções são reguladas por essa água que está internamente, a nossa piscina gigante. E quando as nossas emoções estão afloradas, a piscina vaza. Jorra água para fora e você exorta ou vaza num buraquinho, saindo todo o líquido que está dentro de você, ou seja, toda a emoção em forma de choro, em forma de raiva, em forma de decepções, de questões que você traz à tona, porque abriu um registro. Então, aquela água fica vazando. E enquanto você não for lá e colocar um tapa-buraco, aquela emoção vai continuar. Aquele registro vai continuar ativo. O trauma vai ser relembrado. A memória vai ser buscada. Então, é um trabalho de consciência. Entender o que te gatilha, o que abre esse furo, ou o que faz a piscina vazar, encher de água e jogar água para fora, para que você possa parar e falar, opa, não quero mais isso, quero cortar este enlace energético que eu tenho, quero fazer um divórcio com essa energia, quero simplesmente findar essa dor que não tem fim, toda vez que uma questão acontece e me lembra o padrão associado a essa questão. Então, não é uma tarefa simples. Existem muitas técnicas, existem muitos terapeutas aqui falando de espiritualidade como um todo. Nós sabemos que existem maneiras de se tratar isso, mas você, consigo mesmo, na sua casa, no fundo do seu ser, com o seu âmago, pode também tratar, desde que você esteja disposto a fazer essa mudança. Porque há de se ter um desejo genuíno pela mudança. Ou então, esse padrão se repetirá, 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 até você perder a oportunidade de corrigi-lo. Pois, como nós falamos no vídeo anterior, a hierarquia espiritual não fere grau consciencial. Ela pode estar a enxergar tudo que está acontecendo, mas ela não pode interferir no seu arbítrio, no seu pensamento. E você precisa lembrar que quando você segue pelo certo, o seu arbítrio é o mais coeso possível. Podemos dizer que chega a ser um arbítrio controlado, que você vai colocar a intenção correta naquilo que você deseja fazer. Então, se você tem o desejo de quebrar formas de pensamento, formas de sentimentos, que estão conectadas a atitudes e padrões, você precisa estar disposto a. E o disposto a é a parte mais difícil, porque não basta só estar disposto. Qual é o primeiro passo que você irá dar para fazer isso? E o que antevém esse passo? O que antevém esse passo é o mais difícil, porque é o pensamento. A ação é a concretude do pensamento. Mas se você não tem esse entendimento, isso não está bom,
Não posso viver com isto mais. Isso está assolando a minha vida, as minhas relações, a minha evolução. Você vai viver essa inércia consciencial. Até o momento que você decidir despertar para essa mudança. Então, muitas pessoas vivem e revivem os traumas ao seu bel prazer, vamos dizer assim. Não é prazeroso fazer isso, mas é como se fosse ao seu bel prazer, pura e simplesmente porque elas não querem buscar a mudança. Aquilo já está cômodo, ou ela está perdida em seus pensamentos, e daí nós podemos fazer uma relação com o movimento primordial da Revolução do Ser na Casa de Amor, que é o movimento 3 do Tarô, onde você tem a carta do enforcado. Então você está enforcado no seu pensamento. Ou você está cômodo no seu pensamento, simplesmente a corda não está no pescoço, mas está amarrada no seu pé. E você não sabe porque você não quer. E eu posso dar um exemplo disso maravilhoso. Na ciência, nós temos um experimento do estímulo-resposta, onde o elefante é preso com uma cordinha a um toco de madeira. Aquele toco não segura o elefante, mas ele é condicionado àquilo. Portanto, ele está preso por uma corda que não existe. É um laço energético que nós temos com o padrão. Se ele quisesse sair de lá, ele sairia. Mas pela condição energética que ele foi dado, ele não sai. E a mesma coisa acontece conosco. Nós não saímos daquele padrão porque para a gente já está. Ou seja, é o enforcado com a corda na ponta do pé. E não com a corda no pescoço, porque daí, quando está com a corda no pescoço, é hora de a espiritualidade está batendo para você. Ou você muda, ou você muda. O seu relógio cósmico deu 5 para meia-noite. O que você está esperando? Você vai sair daí ou não? Então, todas as experiências vão lhe levando a esse despertar. Por meio do seu autoconhecimento, você vai criando percepção. E aí você traça um propósito. Que vai te levar a essa cura interior. Que no fim vai te trazer a autocura. E daí eu trago uma pergunta. O que é cura mesmo? Alguém pode curar o outro? Não. Apenas você pode se curar de você mesmo. Então, todas as ferramentas que nós aplicamos na Revolução do Ser são para que vocês possam encontrar a sua cura interior. Para que vocês possam iluminar o seu caminho como um eremita, não olhar para o passado, não imaginar além do horizonte, e sim ter o reflexo da luz na ponta do pé, na base do pé, e assim iluminar cada passo que você está dando, vivendo uma experiência de cada vez. E é assim que você vai se desvencilhar deste cordão energético que é o trauma. Eu estou falando todos os vídeos que a gente tem que ter consciência, que a gente tem que ter clareza. Isso é verdade, porque é uma das coisas que a gente menos, assim, traz para o momento presente, é assim como uma, assim, eu não posso esquecer disso, mas é o que a gente nem se liga tanto. Aqui a gente fala que quando a pessoa está com o registro aberto, é como uma torneira, como ele diz, ele deu o exemplo da piscina, a torneira está aberta. Mas isso nos prejudica como? Falando um pouco do que o Flávio nos trouxe, e também conectando a outros vídeos que nós fizemos anteriormente, nós estamos vivendo aqui a experiência humana por um único motivo. Nós precisamos experienciar e precisamos crescer, evoluir naquilo que ainda é desafiador. E todos têm um propósito a ser cumprido durante essa jornada. Toda vez que a gente tem um comportamento e que a gente se paralisa por conta dessa emoção, que é um registro e que aberto nos congela, a gente não veio fazer, a gente não faz, desculpe, o que temos que fazer. A gente acaba se distraindo com outras tarefas, com outras situações, e aquilo mesmo que é para ser feito, a gente não faz. Não está ligada no que acontece à nossa volta,
não escuta a intuição, não se importa com o outro nessa caminhada. As situações desafiadoras aparecem e eu não estou aberta para aprender com aquilo, para que aquilo não se repita. Eu sempre digo, em oportunidades que o tema vem à tona, em que o problema não é ter essas emoções, esses traumas, esses registros. Claro, não é legal. Mas quando você toma consciência de que você tem e não faz nada, aí sim, é um grande problema. Busque ajuda quando você sozinho não consegue se cuidar, ter essa consciência que a gente tem falado. E não tem problema algum de buscar auxílio onde você acredita que aquilo vai trazer o equilíbrio que você espera. Procure profissionais, procure terapeutas, aquele que faz sentido e que, de alguma forma, você se conecte com ele, com a forma como ele conduz aquele tratamento. Pode levar o tempo que for, mas quando a gente dá as costas para aquilo que a gente sabe que existe, a nossa responsabilidade em resolver fica muito maior. E aquilo fica permeando até a hora da gente não aguentar mais. Sucumbe mentalmente, sucumbe fisicamente, porque emocionalmente a gente não consegue mais segurar. Ele começou a aparecer, dar as demonstrações de que, precisa cuidar aqui, tá aparecendo de novo, e você não está fazendo nada. Olha aqui. E ele vai passando por camadas no nosso corpo espiritual, e que quando chega no corpo físico, é porque, pronto, somatizou tudo. Há muitas pessoas que têm problemas físicos, de doenças, porque não estão fazendo o que vieram fazer e acaba se descompensando com outras coisas que não é aquilo que ela sabe que precisa cuidar. Foge dos seus propósitos mediúnicos, foge do aprendizado, foge do autoconhecimento, foge de um comportamento que a vida está cobrando e eu não consigo reagir. Mas eu não faço nada de errado, eu não cometo crimes que no plano terreno não são legais e que tem punição na lei dos homens, então eu acho que eu estou fazendo tudo certo. Eu estou servindo muito o outro, eu faço tudo pelo meu filho, eu faço tudo pela minha mãe, pelo meu marido, eu faço tudo pelos outros e não estou fazendo nada para mim. Mas que mal tem isso? Eu só faço bem. E a pessoa fica naquela inércia consciencial, porque justamente ela não consegue concretizar aquilo que ela veio fazer. Puxa, o propósito vai bater na porta da sua casa e vai falar assim, estou aqui, Michele, e você tem que fazer isso. Não. Mas a gente tem que estar desperto, aberto, para que os acontecimentos à nossa volta, na medida que eles vão vindo em doses homeopáticas, a gente conseguir esmiuçar, detalhar, separar, isso é bom, isso não é, isso eu preciso fazer, isso eu não preciso. E quando você vê, você está caminhando. As coisas não podem vir prontas, senão a gente não tem o aprendizado. E uma última coisa que eu queria trazer aqui, que é também muito difícil, é quando a gente está com o registro aberto e não se dá conta. Porque nem todos os traumas, emoções, a gente consegue tratar como uma gavetinha. Vamos abrir a gavetinha da indignação, como foi um exemplo dado por outro vídeo que a Renata nos trouxe, de um relato pessoal. Abrimos a gaveta da indignação. Então eu sei que isso é indignação, eu sei que eu estou sentindo, não está legal a indignação. Mas muitas vezes a gente não sabe de onde vem, a gente só sente. E começa a ter um comportamento que a gente está mais visceral, alguém fala alguma coisa e antes você tinha um pouco mais de cuidado na fala e de repente você dá uma resposta mais direta, mais assim, sem ponderação nenhuma, impulsiva. Uma forte dor de cabeça que vem de algum acontecimento que você sabe que aquilo não foi legal porque faltou um posicionamento adequado. Então, as reações, elas acontecem
a todo momento com todos nós. Isso não significa que toda dor de cabeça seja abertura de um registro. Mas atenção o que aconteceu antes. Atenção os acontecimentos da vida, o que aconteceu na casa, seu posicionamento, o que você sentiu. A gente fala muito de observe a cada 1 hora, a cada 2 horas, como você se sente. Puxa, eu estou bem, estou equilibrada. Como foram as minhas últimas 2 horas? O que eu senti, o que eu falei, o que eu ouvi, o que eu assisti. Puxa, o final das 2 horas, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, ou então tô enjoada, alguma coisa não tá legal, meu humor tava assim, agora mudou. O que aconteceu nessas últimas 2 horas? E aí você começa a ter clareza se a torneirinha tá aberta. Então, muitas vezes a gente não vai saber que gavetinha que abrir, que gavetinha que abriu. Se fosse claro assim, a gente ia lá e pegava. Mas estar atento é trazer consciência. Exatamente, e eu acho que a gente precisa mudar a pergunta, né? A gente fica muito se questionando assim, por que eu estou sentindo isso? Então, veio de onde? Veio do âmbito mais espiritual? Foi alguém que fez isso? Então, vamos começar a perguntar, né? O que eu faço com essa informação? O que eu faço com essa emoção? O que ela me traz? Onde eu posso atuar para crescer, né? Porque a gente precisa entender que o despertar da consciência, enfim, ele não vai fazer com que a gente pare de sentir as coisas, isso é impossível, mas vai trazer essa consciência do que a gente sente, autoconhecimento, despertar da consciência, enfim, vai trazer algo que a gente vai parar de ser controlado por aquilo que a gente sente, então é bem diferente. Vamos continuar sentindo, como a Mi falou, mas a gente vai parar de ser controlado por isso. Isso é muito importante. Todo dia um pouquinho. É uma vitória. Quando a gente para de ser controlado por isso, pelo que a gente sente, trazendo essa impulsividade, visceralidade que a gente tanto falou aqui, é maravilhoso, né? Então, assim, há de se comemorar cada passo que a gente der em direção a isso. E aí a gente para de agir automaticamente, pensa, né, para falar, pensa para tomar as atitudes, e aí a gente começa realmente a se posicionar com mais consciência, respirando, entendendo o âmbito, entendendo tudo que está acontecendo ali, a gente vai reconhecendo, né, as situações, o que a gente sente, muito importante essa parte de reconhecer o que a gente sente. Como eu falei, o que eu vou fazer com isso agora, né? Aí a gente para de sai do automático, a gente começa a fazer escolhas mais conscientes, atitudes mais conscientes, melhora também toda a parte de pensamento, né? Para com esses pensamentos mais negativos, melhora essa parte de pensamentos repetitivos que tanto nos prejudicam, nos auto-prejudicam, literalmente, né? A gente acaba se autoflagelando com tantas coisas, se punindo, se culpando. Então, a autocobrança, a autopunição, ela acaba diminuindo, que já é uma grande vitória. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Teremos mais um vídeo da Elza lendo a poesia na íntegra, e aí vocês vão poder fazer todo o link do que falamos com o que está escrito lá na poesia, e vai só complementar o aprendizado para todos nós, ok? Um abraço, então, e até mais.